Boa noite a todos. Meu nome é Giovana de Freitas Ferreira e eu vou apresentar o seminário de Megacólon congênito para o módulo de Nascimento e Saúde do Recém-Nascido. Bom, nessa discussão eu vou abordar a definição da doença, vou falar um pouco sobre a fisiologia normal do sistema nervoso entérico, para poder auxiliar no conhecimento e entendimento da etiogenia e da fisiopatologia da doença. Também vou abordar as manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e o prognóstico. Bom, o megacólon congênito também é chamado de doença de Hirschsprung, e ele é basicamente um distúrbio do desenvolvimento do sistema nervoso entérico, também chamado de neurocristopatia, que é caracterizado pela ausência das células ganglionares nos plexos mioentérico e no plexo submucoso. Ou seja, uma parte do intestino, geralmente o intestino grosso, ele vai ter uma ausência de inervação. Ou seja, ele não vai ter nem a presença do plexo mioentérico, nem do plexo submucoso. Para entender o impacto que a ausência desses plexos vai trazer para o paciente, eu trouxe essa figura para ilustrar como que é mais ou menos o funcionamento desses plexos mioentérico e submucoso e qual é a sua importância para o funcionamento intestinal e para o entendimento do megacólon congênito. Bom, os plexos, eles estão ilustrados como esse conjunto de bolinhas azuis que representam os corpos celulares de neurônios, que estão fora do sistema nervoso central. E estão agrupados formando uma espécie de gânglio. E esses plexos, eles estão espalhados por toda a parede intestinal. Ou seja, todo o trato gastrointestinal, desde o esôfago, estômago, até no reto, tem os plexos mioentéricos submucoso. Algumas regiões têm maior presença desses plexos, outras têm menos, e esses plexos, eles interagem diretamente com o sistema nervoso simpático e parasimpático. E isso está sendo ilustrado através desses fios vermelhos aqui, que representam os axônios dos neurônios simpáticos e parasimpáticos. O plexo mioentérico, ele tem a função de promover a movimentação do intestino, ou seja, toda a parte de peristaltismo, de força de contração, ritmo de contração, toda essa parte vai ser controlada pelo plexo mioentérico. Já o plexo submucoso, ele vai ter a função de de estimular a secreção de substâncias no intestino. Então, todo o líquido intestinal, muco, enzimas, a secreção delas vão ser todas controladas pelo plexo submucoso. O sistema simpático e parasimpático, eles podem influenciar diretamente o funcionamento dos plexos. O sistema parasimpático, ele vai estimular os plexos aumentando a sua atividade. Ou seja, se o parasimpático ele estimular o plexo mioentérico, ele vai levar a um aumento do peristaltismo. Se o parasimpático estimular o plexo submucoso, ele vai levar a um aumento das secreções. Se o simpático ele estimular o plexo mioentérico, ele vai diminuir o peristaltismo, porque o simpático tem essa característica inibitória. Então, se o simpático estimular o plexo submucoso, ele vai diminuir as secreções. Então, o parasimpático sempre vai estar estimulando, enquanto o simpático vai estar inibindo. Mas é importante lembrar que o sistema nervoso entérico, constituído por essa rede de interações entre os neurônios, ele funciona de maneira independente do sistema nervoso central. Então, o plexo mioentérico e submucoso, por si só, conseguem fazer todo o peristaltismo e secreção sozinhos, sem o auxílio do sistema nervoso central. E caso a função deles queira ser exacerbada ou diminuída, aí sim entra o sistema nervoso simpático e parasimpático. Essa imagem aqui é um esquema de um corte histológico transverso do intestino, e eu trouxe ele mais para poder dar uma ideia sobre a localização dos plexos que eu acabei de falar. Aqui, essa parte branca é o lúmen intestinal,
e ele é rodeado pela parede intestinal. Aqui temos o epitélio, que é colunar, ciliado. Logo depois tem a mucosa, que é essa parte rosa mais clarinho. Depois tem uma camada muscular da mucosa. Depois, adjacente a essa camada muscular da mucosa, tem a submucosa. E é nessa submucosa que tem o plexo submucoso ou plexo de Meissner, que está representado por essas bolinhas amarelas aqui que estão próximas da região submucosa. Depois, a submucosa tem uma camada circular de músculo liso e logo depois uma camada longitudinal de músculo liso. E entre a camada longitudinal e circular de músculo liso tem o plexo mioentérico, que está representado por essas bolinhas aqui que estão entre essas duas camadas musculares. Agora que a gente relembrou um pouco do funcionamento correto do intestino, vamos entender a etiologia da doença. O megacólon ele pode ser formado por um processo chamado de neurocristopatia ou por influência genética. A neurocristopatia vai levar em conta a migração das células da crista neural. Então, durante a terceira semana de gestação, vai ter um processo chamado de neurulação, em que uma parte da ectoderme vai se tornar mais espessada, formando a placa neural, e essa placa neural vai sofrer um dobramento e vai formar o tubo neural. E essas células verdes aqui, acima do tubo neural, são as células da crista neural. Essas células da crista, elas vão migrar por todo o embrião, formando diversos tipos celulares. Elas podem formar a dentina, as células da medula da adrenal, assim como células do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e também células do plexo submucoso e o mioentérico. O plexo submucoso e mioentérico, eles vão ser formados por volta da 12ª até a 16ª semana, que é quando essas células da crista neural vão se aproximar dos locais no embrião que vão formar o intestino. E aí essas células vão se desenvolver no local e formar os corpos celulares de neurônios que vão formar os plexos. Caso haja algum erro nesse processo de migração das células, ou seja, se as células da crista neural não conseguirem chegar ao intestino, ou se elas chegarem ao intestino e não conseguirem se proliferar ou se diferenciar da maneira correta, parte do intestino onde teve esse erro nessa migração ou nessa diferenciação não vai desenvolver nem o plexo mioentérico, nem o submucoso, ou ainda também não vai desenvolver parte do sistema nervoso autônomo naquela região. E essa ausência de inervação em parte do intestino é que vai formar, que vai dar origem à doença do megacólon congênito. Então, essa teoria da neurocristopatia leva em conta um erro na migração das células da crista neural, levando a uma ausência dos plexos de Meissner e plexo de Auerbach, que são o plexo submucoso e o mioentérico. Esses erros de migração das células da crista neural, eles podem ser erros esporádicos e aleatórios, geralmente por uma mutação nova que surgiu, que afetou toda essa sinalização e migração celular das células, por exemplo, ou ainda ela pode ser uma mutação associada a algum gene específico, ou associada a uma síndrome. Cerca de 70% dos pacientes têm o megacólon congênito como um traço isolado, ou seja, não tem nenhum histórico familiar de megacólon e também não tem nenhum gene específico que esteja associado a essa doença. Nenhuma mutação em gene específico, né? Cerca de 12% dos pacientes tem o megacólon associado a alguma anormalidade cromossômica, que geralmente é a síndrome de Down, que costumam ter uma associação de até 28% com o megacólon congênito. Já cerca de 18% dos pacientes estão
tem o megacólon congênito, mas ele está relacionado a algum tipo de anomalia congênita, tipo alguma anomalia cardíaca, cerebral ou crâniofacial. Alguns estudos demonstraram que o gene RET, que é um gene que está numa via de sinalização, a mutação desse gene implica diretamente no desenvolvimento de megacólon congênito, porque essa via de sinalização é importante para a migração de algumas células da crista neural. E alguns estudos demonstraram que 50% dos casos familiares, ou seja, hereditários, de megacólon congênito tinha mutação no gene RET, e cerca de 20% dos casos esporádicos de megacólon congênito, que são aqueles casos que têm algum tipo de mutação nova ou não tem nenhum tipo de histórico familiar, também apresentaram, em 20% dos casos, mutação no gene RET. Então, esse é um gene muito relacionado à síndrome, contudo, tem diversos outros genes que são associados ao megacólon, como o GDNF e também alguns genes envolvidos no receptor de endotelina, tipo B, que também estão associados. Então, não tem como falar que tal mutação vai necessariamente gerar o megacólon congênito. Essa associação não tem como ser feita. Mas sabe-se que a genética tem influência. Sobre a epidemiologia da doença, o megacólon congênito é a causa mais comum de obstrução intestinal nos recém-nascidos. Mais para frente, a gente vai ver que a obstrução intestinal é o principal sintoma que leva à suspeita de megacólon congênito no RN. A incidência dessa doença está cerca de 1 para cada 20 mil casos até 1 para 5 mil casos. Mas essa incidência ela é muito subestimada, até porque o próprio diagnóstico da doença já é um pouco mais dificultado. Então, não se tem muitos dados reais sobre a incidência e a prevalência dessa doença, principalmente na população brasileira, até pela ausência de estudos que se tem nessa área. Grande parte dos estudos geralmente são sobre relatos de casos, ou às vezes são sobre pesquisas que envolvem um pequeno grupo de pacientes apenas. Então, não tem ainda nenhuma pesquisa grande que envolva o Brasil como um todo, para se ter uma estimativa dessa incidência e prevalência. Mas, com base nos estudos, sabe-se que essa doença é muito mais incidente em meninos que em meninas. Mas o motivo dele ser mais prevalente em meninos ainda não está muito bem esclarecido. Bom, então, essa desinervação de parte do intestino, ela pode ocorrer de várias formas. A maior parte dos casos, apenas o reto ou o sigmoide, eles estão afetados, ou seja, só a parte final do intestino grosso que vai ser aganglionar, ou seja, vai ter ausência dos plexos mioentérico e submucoso. Já alguns casos mais raros, cerca de 7% dos casos, vai ter o acometimento de parte do cólon descendente também. E alguns casos ainda mais raros, cerca de 2% dos casos, vai ter um acometimento do intestino grosso como um todo. Tem ainda alguns estudos que trazem uma estimativa quase que ínfima, em que até parte do intestino delgado pode estar afetado. Mas são casos raríssimos e nem tem muitos estudos na literatura médica sobre esses casos, em que tem uma extensão completa de ausência do sistema nervoso entérico. Alguns outros estudos trazem alguns dados de incidência um pouco diferentes, então eu quis trazer até para mostrar o quanto esses dados são variáveis de estudo para estudo. Aqui ele fala que cerca de 85% dos casos são limitados ao reto e ao sigmoide. Já cerca de 10% dos casos pegam parte do cólon descendente e de 5 a 10% dos casos vão afetar o intestino grosso como um todo. Bom, sobre a fisiopatologia da doença. Aqui, nessa imagem, nós vamos observar um intestino grosso que tem o megacólon. E a gente pode ver isso por essa parte aqui do intestino grosso descendente, que está mais dilatada. Ela vai ocorrer pelo seguinte. Aqui, essa parte fina é a parte que está acometida pela agangliose, ou seja, que não tem o plexo submucoso e o mioentérico.
E ele é bem mais fino que o restante do intestino, até porque ele fica em um constante estado de contração, ou até em contrações que não tem um ritmo frequente. Porque como não tem estímulo do sistema nervoso aqui, não tem nenhum estímulo inibitório dessas contrações. Então, por isso que a região que está afetada geralmente fica contraída. A região normalmente inervada, que fica logo anterior e bem proximal à região afetada, que geralmente é a que vai desenvolver o megacólon. Por mais que a região afetada seja aqui mais embaixo, é a região proximal, que é normalmente inervada, que vai desenvolver o megacólon. Isso vai ocorrer porque vai ter uma acumulação de fezes no local. Então, imaginem que aqui tem um intestino grosso, e a parte final do intestino é a que está afetada. Aqui, essa bolinha vermelha, ela simboliza uma massa fecal. E como essa massa fecal chegou na parte que está aganglionar, ou seja, na parte afetada, essa parte afetada, como ela não tem estimulação nervosa, ela não tem peristaltismo. E sem peristaltismo, a massa fecal não consegue se movimentar. Então, ela não vai conseguir passar do cólon descendente para o reto. E ela vai começar a se acumular. Então, toda a massa fecal que vier pelo intestino vai começar a se acumular na região proximal à região afetada. E é isso que vai originar aquela parte mais dilatada do intestino, que vai ser o megacólon. Essa imagem, ela fala um pouco sobre aquilo que eu expliquei, que a parte afetada, ela está em um constante estado de contração ou em contrações intermitentes. Devido a essa força de contração, a pressão nessa região que está afetada, ela é muito grande. E a pressão do peristaltismo aqui da região normal, ela não consegue vencer a pressão da região afetada. Então, a massa fecal que está aqui, ela não consegue, por exemplo, ser comprimida para ela conseguir passar por essa região. A parte saudável do intestino não consegue ter uma pressão grande o suficiente para empurrar a massa fecal por aqui. Então, por isso que, devido a uma alta pressão na região afetada e uma baixa pressão na região não afetada, é que tem essa acumulação do fecaloma, formando o megacólon congênito. O crescimento de parte do cólon é bem evidente nas crianças devido ao pequeno tamanho corporal delas, principalmente em neonatos também. Então, é comum ver ter esse aspecto de uma criança mais barrigudinha, ter uma maior distensão abdominal. Além disso, é comum que essa distensão às vezes ocorra mais nas regiões mais inferiores do abdômen, né, devido à localização do cólon. Essa imagem aqui é de um relato de caso de um menino de 14 anos que foi diagnosticado tardiamente com o megacólon congênito por agangliose. Então, ele chegou em um estado já tão crítico de acumulação de fezes que o intestino dele, o cólon proximal, no caso, ele ficou gigante. Então, esse relato de caso chamou muita atenção no meio médico, não só por esse diagnóstico tardio, mas pelo tamanho que o abdômen dele chegou para poder ter, para conseguir conter todo esse cólon afetado. A permanência por longos períodos do fecaloma no intestino acaba levando a uma certa deficiência na absorção de nutrientes e algumas vitaminas. Por exemplo, alguns eletrólitos, vitamina K, B12. Essas vitaminas elas vão diminuir a sua absorção naquelas regiões que estão afetadas e também nas regiões proximais à região afetada, e isso vai acabar levando àquele aspecto de desnutrição. Então, por mais que a criança esteja afetada, por mais que a criança tenha uma alimentação boa, saudável, ela ainda assim vai ter um aspecto mais desnutrido devido a essa deficiência na absorção de nutrientes.
Aqui, essa imagem é do homem segurando aquela parte do cólon que foi retirado cirurgicamente daquele menino de 14 anos que eu falei no slide anterior. É muito comum diagnosticar essa doença, o megacólon congênito, nos recém-nascidos. Isso porque o mecônio, ele geralmente é eliminado dentro das primeiras 24 horas, no mais tardar em 48 horas. E quando o mecônio não é eliminado nesse período, já se pode sugerir que o bebê tenha algum tipo de malformação intestinal. E a principal malformação intestinal que leva esse retardo na eliminação do mecônio é o megacólon congênito. Então, esse sinal já indica que ele pode ter essa doença. Além disso, o megacólon ele é um distúrbio grave, então, mais antigamente, cerca de 50% das crianças afetadas e não tratadas ou diagnosticadas a tempo morriam nos primeiros anos de vida ou ainda não conseguiam atingir a vida adulta. Mas, com o tempo, tem havido uma grande melhora nos métodos de triagem neonatal, diagnóstico e tratamento. Então, por isso, essa incidência de morte devido ao megacólon tem diminuído bastante. Além disso, o exame rotineiro do recém-nascido envolve o toque digital retal. E quando o examinador retira o dedo do reto do recém-nascido, geralmente tem uma saída explosiva do conteúdo intestinal, porque a saída do dedo acaba liberando um pouco da pressão que está ali naquela região próxima do reto. Então, ao retirar o dedo, acaba saindo muitas fezes. Então, esse sinal de liberação explosiva e abrupta de fezes também pode ser um alto sinal, que sugere o diagnóstico de megacólon congênito. Além disso, nos recém-nascidos também, caso esse toque retal não elimine as fezes corretamente, né, ou por inteiro, pode-se fazer lavagens intestinais também, que geralmente conseguem fazer essa eliminação das fezes acumuladas. A ausência do peristaltismo intestinal, por vezes, pode levar a alguns tipos de complicações. Alguns estudos associaram que uma certa parte dos recém-nascidos que tinham megacólon congênito acabaram desenvolvendo algum tipo de síndrome de desconforto respiratório ou até algum grau de cianose devido ao megacólon. Além disso, a complicação mais temida do megacólon congênito é a enterocolite. Por quê? Porque essa distensão de parte do cólon vai acabar levando a uma maior pressão sobre os vasos sanguíneos e linfáticos que estão naquela região próxima ao cólon que está distendido. Então, esse aumento da pressão física sobre esses vasos vai levar a uma estase do sangue. Então, o sangue vai acabar passando com uma velocidade um pouco menor naquela região. E a estase sanguínea leva à proliferação de bactérias, principalmente Clostridium difficile e alguns tipos de estafilococcus, como o auris, por exemplo. E esses tipos de bactérias comumente podem levar a casos de enterocolite. E a enterocolite, caso não seja diagnosticada a tempo, ela pode levar à morte do recém-nascido. Além disso, casos de enterocolite tem que ter uma administração massiva de antibióticos e isso acaba sobrecarregando o fígado do recém-nascido. Então, é importante estar fazendo a prevenção da enterocolite, principalmente nos recém-nascidos. Os bebês que têm aquela diarreia putrefativa, aqueles bebês que têm enterocolite, porque essa enterocolite e também a maior dilatação do cólon podem levar a alguns tipos de isquemia de parte do cólon. E essa isquemia, ou a morte das células naquela região, vai acabar levando a algum tipo de necrose na região, que vai levar a
esse quadro de diarreia putrefativa devido ao forte odor das fezes. Além disso, a enterocolite pode levar também a alguns casos de perfuração intestinal. Então, aquele fecaloma e tudo que está no intestino, ele vai ir para a cavidade abdominal e, na maior parte dos casos, caso não seja administrado algum tipo de tratamento rapidamente, pode levar a quadros graves de peritonite e também à morte. Comumente, o megacolon também pode ser diagnosticado em crianças mais velhas ou até adolescentes, em casos mais raros em adultos também. Isso ocorre porque a desinervação do intestino ela é muito variável. Então, alguns pacientes têm uma falta dos plexos muito mais avançada, ou seja, às vezes longas extensões do intestino têm essa ausência dos plexos, ou enquanto que outros pacientes têm a ausência de plexos em regiões restritas do intestino. Então, isso vai acabar fazendo com que os sintomas deles sejam mais sutis, levando a uma demora no diagnóstico. Então, aqueles pacientes que geralmente têm um histórico longo de constipação, geralmente associado a quadros de diarreia, podem ser casos de megacolon congênito tardiamente diagnosticados. Então, é importante considerar um megacolon também no diagnóstico de crianças mais velhas e adolescentes. Além disso, é importante diferenciar o megacolon congênito de outras doenças, né? Então, fazer o diagnóstico diferencial. Geralmente, incontinência fecal, urgência fecal e comportamentos de retenção fecal não são muito presentes nos quadros de megacolon. Então, caso haja algum desses sintomas, já pode-se excluir a possibilidade de megacolon congênito. Além disso, quando se faz o exame físico da criança, o abdômen dela, por estar distendido, geralmente tem um som timpânico na percussão. Além disso, dependendo do local que esse cólon está distendido, é possível fazer a palpação do fecaloma também, geralmente no quadrante inferior esquerdo. Além disso, normalmente o reto ele não tem fezes exatamente por essa constipação da massa fecal em segmentos anteriores ao reto. Então, na criança mais velha e no adolescente, caso faça o toque digital retal, pode acontecer a mesma coisa que no recém-nascido. Então, vai ter essa eliminação abrupta de fezes quando se retira o dedo. Bom, o diagnóstico, geralmente ele é pautado na suspeita clínica e na realização de biópsia ou de manometria no retal ou até do enema opaco. É muito importante observar corretamente os sinais e sintomas da doença, fazer um bom diagnóstico diferencial, lembrar que o RN sem eliminação de mecônio nas primeiras 48 horas é altamente sugestivo para megacolon congênito, então esse aspecto ele tem que ser levado em consideração. Já nas crianças mais velhas, aquele histórico de constipação intestinal por longos períodos também tem que ser considerado e fazer o exame físico correto, né, detectando o abdômen distendido e a percussão. A biópsia, ela é fundamental para o diagnóstico do megacolon congênito, porque é pela biópsia que eu vou conseguir enxergar histologicamente a parede daquele intestino e ver se ele tem a presença de plexo mioentérico e submucoso ou não. Essa biópsia, ela pode ser feita por duas formas. Tem a biópsia cirúrgica, que é aquela comum que a maior parte das pessoas conhece, que o paciente faz uma anestesia e depois cirurgicamente é extraído uma parte do intestino para poder fazer análise anatomopatológica. Ou ainda tem a biópsia por sucção retal, que é considerado padrão ouro para o diagnóstico do megacolon congênito.
ela vai retirar um pedaço da mucosa e da submucosa, que é os locais que tem a presença dos plexos, e ela não necessita de anestesia nem de internação. E ela pode ser feita de forma ambulatorial. Então, é um tipo de biópsia muito mais rápido e mais seguro para o paciente fazer também. Aqui é aquela imagem que eu falei que aqui esse é o aspecto normal do intestino. Então, quando fosse observar na biópsia, é mais ou menos isso que tem que ser visto. A presença do plexo submucoso e do mioentérico. No caso, aqui eu tenho a imagem histológica de algumas lâminas, mostrando aqui de forma mais bonitinha, né, o plexo mioentérico, aqui no caso, que está entre as camadas musculares circular e longitudinal. E aqui são umas imagens do Laboratório de Histologia, da UFR, que tem mostrando também o plexo mioentérico nessa região. Aqui eu trouxe uma imagem de uma biópsia para poder explicar um pouco mais sobre esse diagnóstico do megacólon congênito. Essa parte de cima é um intestino normal, de um paciente não afetado. E aqui embaixo tem a biópsia de um paciente que está afetado pelo megacólon congênito. Aqui onde está a seta, tem um feixe nervoso passando. Então, aqui tem provavelmente o plexo mioentérico. E dá para ver bastante corpos de neurônios aqui. Aqui, o plexo, ele já está muito mais atrofiado, então ele está numa região muito menor. E a quantidade de corpos celulares de neurônios também é menor. Isso indica que houve uma diminuição da migração de células da crista neural para essa região, devido à menor quantidade de neurônios que tem nessa região aqui. Essas lâminas azuis são de análise por imunistoquímica, e aqui essas partes coradas indicam a presença de feixes nervosos, que têm vários corpos de neurônios. Então, eles estão espalhados por toda a parede intestinal. Aqui, esses feixes eles já estão muito mais hipertrofiados e com menor quantidade de corpos celulares de neurônios. E a hipertrofia de feixes nervosos é uma característica bem marcante dos pacientes que têm o megacólon congênito. Aqui é basicamente um caso de agangliose, onde essa lâmina foi corada com imunistoquímica e o plexo ele apareceu corado em laranja. Já que, como o paciente ele tem o megacólon por agangliose, não tem nada corado, exatamente pela ausência do plexo. Aqui é mais uma imagem que mostra essa questão da diminuição da quantidade de neurônios nos feixes nervosos, demonstrando aquela hipótese de etiologia da neurocristopatia. Bom, o exame de manometria no retal é um exame que pode ser feito também para o diagnóstico dos pacientes com megacólon congênito. E ele vai levar em conta o reflexo da defecação. Então, basicamente, imaginando o intestino normal, quando a massa fecal vai se aproximando do reto, essa massa fecal começa a distender as paredes do reto, porque à medida que ela vai passando, ela vai distendendo as paredes. E a distensão da parede do reto faz com que estímulos sejam levados para a medula, e esses estímulos voltam como um sinal de relaxamento do esfíncter interno do reto. Aqui próximo da saída no canal anal, tem dois músculos, que é o esfíncter interno e o esfíncter externo. O esfíncter externo é aquele que é controlado voluntariamente. Então, quando a pessoa faz a contração do esfíncter, ela consegue fazer a contenção das fezes. Já o esfíncter interno, ele não consegue ser controlado. Então, sempre que a massa fecal passar por aqui, estiver nessa região, vai levar uma distensão da parede e, consequentemente, o esfíncter interno, ele vai ser relaxado. Isso é um processo fisiológico. Na manometria no retal,
vai se inserir um balão aqui na região do reto e esse balão vai ser inflado. Esse balão ele vai simular a massa fecal. Então, esse balão inflado vai acabar distendendo as paredes do reto e, fisiologicamente, o esfíncter interno ele deveria relaxar também. Contudo, nos pacientes que têm megacólon congênito, como eles têm essa deficiência na inervação, principalmente das porções mais finais do intestino grosso, não vai haver esse reflexo de relaxamento do esfíncter interno. Mas sim, esse esfíncter ele vai contrair de maneiras repetidas. Então, quando o balão infla, o manômetro vai detectar um aumento de pressão nessa região. E esse aumento de pressão na região vai ser devido à contração do esfíncter interno. E isso indica uma positividade do exame. E é altamente sugestivo para megacólon congênito. Esse exame ele é confiável na maior parte das vezes. Ele tem cerca de 89 até 95% de sensibilidade. Contudo, nos RNs, principalmente durante o primeiro e segundo mês, esse exame ele pode dar falso positivo. Então, é importante levar em conta não apenas a análise desse exame, mas também os sintomas do paciente, para poder ter um diagnóstico mais preciso. Por último, tem o enema opaco, que é um dos principais exames, além da biópsia, que são feitos para o diagnóstico do megacólon congênito. O enema opaco, basicamente, ele vai encher o intestino do paciente com uma solução de bário, e aí depois uma máquina vai começar a fazer a visualização do intestino do paciente. E ele vai avaliar principalmente o intestino grosso. Então, nessa imagem aqui, é uma imagem de um enema opaco de um paciente de, se não me engano, de 14 anos, que tinha megacólon congênito. Aqui, pode-se visualizar a porção mais final do intestino grosso, e essa porção ela já é mais afunilada, exatamente porque essa é a porção afetada, a porção sem os plexos. Aí, logo proximal à porção afetada, tem o megacólon, com o acúmulo do fecaloma. Aqui tem uma outra imagem que eu trouxe também, mostrando essa porção mais final aqui, sendo afetada, e a porção proximal com o fecaloma, estando aqui mais distendida. Essa imagem ela é muito nítida em crianças um pouco maiores, né? Os recém-nascidos, geralmente eles não conseguem ter uma imagem assim tão nítida para fazer esse diagnóstico. Então, caso no enema opaco, o intestino grosso do recém-nascido tem um aspecto normal, isso não significa que ele não tem o megacólon. E para confirmar se ele tem o megacólon ou não, pode-se fazer um exame avaliando a retenção do bário. Porque como o intestino dele recebeu muito fluido contendo bário, e como ele tem a presença do fecaloma, caso ele tenha o megacólon congênito, parte desse bário vai acabar se acumulando na parte dilatada do intestino. Então, caso dentro de 24 a 36 horas depois do exame, o RN ainda apresente retenção desse líquido com bário, ele provavelmente tem o megacólon congênito. Então, é assim que faz o diagnóstico com enema opaco nos RNs. Bom, sobre o tratamento do megacólon congênito, tem 3 formas de se tratar. Os fármacos, eles são um tratamento mais paliativo e são fármacos geralmente laxativos, da classe dos laxativos, para poder facilitar a expulsão das fezes que estão acumuladas. Mas não existe nenhum tipo de remédio ou tratamento que faça com que o plexo nervoso o mioentérico submucoso volte a crescer na região afetada.
Então, os fármacos são só um tratamento paliativo, enquanto que a cirurgia, ela sim é o tratamento definitivo. A colostomia, ou ileostomia, é um tratamento mais intermediário que pode ser feito durante o uso dos fármacos e antes da cirurgia. O objetivo do tratamento é sempre melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de modo que eles consigam ter um número aceitável de evacuações, que eles conservem a continência fecal e que se evite o desenvolvimento de enterocolite. Aqui eu trouxe uma foto de uma colostomia de um paciente que fez a cirurgia para fazer a retirada de parte do intestino afetado. E essa colostomia, ela ajuda temporariamente na eliminação das fezes, mas ela não é definitiva, ela não vai corrigir o problema, somente a cirurgia que vai de fato corrigir o problema do megacólon. Mas é muito comum que os pacientes façam a colostomia para ajudar na liberação das fezes acumuladas e impedir a distensão abdominal. A cirurgia, ela é o tratamento resolutivo porque geralmente os diversos métodos cirúrgicos que existem para tratar o megacólon vão se basear na retirada de parte do cólon que foi afetada. Tanto a parte normalmente inervada, que foi dilatada, quanto a parte que tem essa desinervação. Tem diversas técnicas cirúrgicas que podem ser feitas para a correção do megacólon. A maior parte dessas técnicas vai fazer realmente essa ressecção de parte do intestino grosso aganglionar e dessa parte dilatada, e vai reconectar a parte restante do intestino grosso com o reto, para poder ter a correta eliminação das fezes. Então, aqui é basicamente um esquema. Aí, imagina que aqui é o reto, aqui é o ânus, e aqui tem a parte do intestino que está afetada, enquanto que essa parte aqui é a parte saudável. A cirurgia, ela vai basicamente remover a parte afetada e reconectar as partes saudáveis, de forma que toda a massa fecal consiga agora ter ter um percurso normal no trato gastrointestinal. A laparoscopia é uma das principais técnicas usadas para correção, porque ela precisa só de algumas incisões na parede abdominal, depois ela coloca diversos tipos de ferramentas que vão fazer essa cirurgia sem necessitar fazer grandes cortes no paciente. Além disso, a recuperação também é muito mais rápida e o número de complicações também é muito menor do que em cirurgias com o abdômen aberto. Aqui está um exemplo de uma foto de uma cirurgia em que foi retirada a parte do colo dilatado de um recém-nascido. Então, a gente pode ver isso pelo tamanho. Aqui está muito mais, essa parte do colo está muito mais dilatada do que essa parte aqui, que está normal. Eu trouxe também uma outra técnica mais nova de cirurgia, que é uma cirurgia no retal. Ou seja, toda cirurgia é feita diretamente pelo reto. Então, eles vão, depois de fazer a lavagem intestinal e a exposição do reto, eles vão pegar e começar a separar toda a mucosa da parte muscular. Então, toda essa parte que eles estão segurando aqui, com as peças cirúrgicas, é a mucosa intestinal que está afetada na criança. E essa parte branquinha, que está bem aqui perto do ânus, é a parte muscular, porque eles não retiram a parte muscular, eles tiram apenas a mucosa e a submucosa que está afetada. Aí depois, é só fazer um corte, né, e eliminar toda essa parte que foi retirada, que é a parte afetada, e o restante, eles só costuram de volta na parede muscular e no reto. E fica assim. E assim eles conseguem retirar a parte do intestino que está afetada, sem fazer nenhum tipo de corte no paciente de grande extensão. E essa técnica, ela tem uma recuperação muito mais rápida e a incidência de complicações também é muito menor.
Bom, por fim, o prognóstico do paciente com o megacolon congênito, cirurgicamente tratado, geralmente é muito satisfatório. A maior parte dos pacientes atinge a continência fecal, além de ter um número de evacuações consideradas aceitas por dia. O pós-operatório pode ter algumas intercorrências, o paciente pode acabar desenvolvendo algum tipo de enterocolite, algum tipo de estenose, prolapso ou algum abscesso perianal ou escape fecal, mas esses casos são mais raros. Os RNs que são tratados, geralmente eles vão evoluir muito bem. Contudo, ao longo da sua infância, eles podem ter algum tipo de sintoma de constipação ou obstrução recorrente. Então, depois da cirurgia, nos primeiros meses, eles podem estar tendo algum quadro de obstrução ainda. Mas esse quadro, geralmente, ele é autolimitado e é passageiro. Então, ao longo das semanas e dos meses depois da cirurgia, a obstrução intestinal já vai ser totalmente corrigida e o paciente tende a evoluir muito bem. Aqui são minhas referências. E é isso. Obrigada.